Vamos então fazer uma prece e a gente já vai começar a nossa aula, tá bom? Então, vamos nos interiorizando, vamos abrindo os nossos corações, vamos nos ligando com Deus, nosso Pai, com Jesus, nosso Mestre querido, com as equipes espirituais responsáveis pelos cursos, pelas palestras, do Grupo Socorrista, que todos possam estar aqui conosco hoje, cobrindo os nossos lares, permitindo que possamos estar com os nossos corações e mentes abertos, para que possamos aprender um pouco mais desses ensinamentos maravilhosos. Permita também, Jesus, que eu possa dar o melhor de mim, que assim seja, graças a Deus. Então vamos lá, vamos começar aqui. Hoje nós vamos falar da mulher de Samaria, que é uma passagem do Evangelho. Então, antes da gente entrar, que eu vou passar o vídeo para vocês, eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção, porque é um vídeo curto, daqueles que eu tenho passado, mas ele tem uma porção de ensinamentos, e eu gostaria que vocês prestassem atenção para ver se vocês descobrem alguns dos ensinamentos que nós vamos conversar sobre isso. Só que antes de passar o vídeo, eu vou contextualizar para vocês o porquê dessa história, porque senão não tem muito sentido vocês só escutarem a história e não entenderem um pouquinho do local onde as coisas aconteceram. Então aqui, ó, vocês estão vendo as 12 tribos de Israel. O que são essas 12 tribos, né? Elas têm os nomes dos filhos de Jacó, de 10 filhos de Jacó. E 2 deles eram filhos de José, Yosef, que para Jacó eram como se fossem filhos. Então essas 12 tribos foram dadas a todos os filhos e cada uma recebeu um nome. Mas, como sempre, nada era as mil maravilhas, né? Apesar de todos serem ali irmãos, praticamente, não era assim, né, uma Brastemp. E todos aqui nós podemos perceber que tem áreas como se fossem separados por estados, como a gente conhece. Então, por exemplo, Judá, que é essa daqui embaixo, era muito grande, muito famosa, e ela era equivalente, entre aspas, ao que hoje seria São Paulo, por exemplo. Tá? Uma cidade bastante importante, um estado bastante importante. Então, o que acontece? Quando o rei Salomão, morreu, aí virou uma confusão isso daqui. Essas tribos começaram a brigar entre si. E aí elas ficaram divididas. A maioria aqui para cima ficou junta e algumas aqui embaixo ficaram separadas. Todos eram hebreus. Todos eram hebreus. Só que essa da região de Judá, aqui embaixo, eles ficaram sendo chamados de judeus. Então, daí que vem essa confusão e essas duas terminologias, entre judeus e hebreus. Embora todo judeu é um hebreu, entendeu? Mas, enfim. Aí o que acontece? Essas tribos aqui, elas foram invadidas por pessoas, por populações de outros lugares, e aí virou assim, muita confusão, para falar a verdade, isso tudo depois que Salomão morreu. E aí, aqui a gente vê assim, a mesma região, olha, eu vou voltar aqui, ó. Vocês veem aqui o Mar Morto, o Rio Jordão, aqui o Mar da Galileia, e aqui, olha, mesma coisa, o Mar Morto, o Rio Jordão, o Mar da Galileia. Então, aqui ficou a região da Galileia, aqui ficou a região de Samaria, e aqui ficou a região da Judéia, que era onde os judeus moravam, né? Enfim. E aí, o que acontece? Essa região da Samaria, que era uma daquelas tribos lá também, que depois acabaram se dissolvendo, elas recebiam muita gente de fora. E aí elas criaram uma inimizade, o pessoal de Samaria criou uma inimizade com o pessoal da Judéia, que eles se odiavam de morte, eles detestavam um, detestava o outro. Então, o que acontecia? Aqui na Samaria, por exemplo, um rei que estava lá na época, ele erigiu um templo chamado Templo de Garizim, que nós vamos ver mais para frente na aula também, só para se rivalizar com o Templo de Jerusalém. Então ficou também uma rivalidade religiosa, porque como aqui ficou muita gente que trouxe muita cultura diferente uma das outras, virou uma bagunça. Aí, então eles perderam essa identidade. Coisa que os judeus, né, o caso aqui embaixo, na figura de Jesus,
já estava começando a ficar mais unificado. Então, o que acontece? Quando o pessoal tinha que ir de Jerusalém para a Galileia, e isso a gente vê com muita frequência, né? Quando a gente vê lá mesmo, nós falamos aqui a semana passada do Sermão do Monte, quando Jesus estava aqui, estava nessa região aqui de Cafarnaum, Genezaré, Betsaída, enfim, ele estava aqui nessa região. Então, quando ele ia de Jerusalém para Galileia, teoricamente, o caminho mais curto era vir por aqui, passar aqui pelo meio de Samaria e ir embora, porque essa distância era mais ou menos 50 quilômetros. Só que todo mundo que ia para Galiléia e não queria passar por Samaria, porque tinha essa rivalidade, o que eles faziam? Eles iam aqui para o rio e iam margeando o rio aqui até chegar lá na Galiléia, tudo para não ter que passar dentro de Samaria. Então, dito isso, eu estou pondo justamente isso para vocês entenderem que o que aconteceu? Jesus, quando ele foi para Galiléia, que como eu falei era uma distância de 50 quilômetros, segundo João Evangelista, falou o quê? E Jesus tinha que passar por Samaria, tinha que passar na cidade de Sicar. E aí a gente se pergunta, por que ele tinha que passar por lá? De fato, ele não precisaria, porque se ele não quisesse encrenca, ele ia aqui pela margem do rio e chegava lá na Galileia. Só que Jesus era Jesus, né? E aí o que acontece? Tinha algumas considerações do porquê que falaram que ele tinha que passar por Samaria. Porque talvez fosse também a época de chuvas, e aí as margens dos rios, do rio ia ficar cheia e poderia dificultar a passagem, né? Ou então também por conta da temperatura, também que eram altas temperaturas. Só que Jesus, querendo demonstrar toda a docilidade dele e querendo passar para nós várias lições, ele foi pela Samaria e parou aqui na cidade de Sicar, onde ele encontrou a mulher samaritana. E agora, então, eu vou passar o vídeo para vocês, e aí eu queria que vocês prestassem bem atenção para ver todos os ensinamentos que nós vamos tirar dessa lição, tá bom? Esse era um poço de Jacó, era um terreno de Jacó, filho de José, é chamado o Poço de Jacó. Dá-me de beber. Como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que nosso pai Jacó, que nos deu esse poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Vai, chama o teu marido e vem cá. Não tenho marido. Disseste bem, não tenho marido. Porque tiveste 5 maridos. E o que agora tens não é teu marido.
Isto disseste com verdade. Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte. E vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Mulher, crê-me, que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito. E importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. E quando ele vier, nos anunciará tudo. Eu o sou. Eu que falo contigo. Gente, é demais, não é? Fala sério. Imaginou você conversar com Jesus e sem saber que é ele, né? Bom, enfim, eu queria saber de vocês se vocês conseguem perceber algumas coisas que essa lição traz, mesmo falando até do contexto que eu coloquei, que Jesus passou por Samaria, onde os judeus não se davam com os samaritanos, e vice-versa, né? Então, quem que pode me dar algumas dicas aí de algumas lições que nos traz essa passagem? A quantidade de marido que ela teve. Também, isso foi o que mais chamou a atenção do senhor, hein, senhor Antônio? De fato, isso também é uma das lições. Alguém dá mais uma, joga mais alguma coisa? Porque o preconceito também, né? Preconceito, tá, tem uma palavra Por bem... ela ser mulher e por ela não ter oficialmente. Perfeito, então aí também já está mais uma dica aí. E tem mais alguma coisa... Ali sozinha. Ali sozinha, e ainda mais uma mulher, né? Então, assim, ela ia buscar água no poço porque era costume da filha mais nova ir buscar água todos os dias. E aquele poço era fundo, ele tinha quase 40 metros de profundidade. E, obviamente, que algum visitante que por ali passasse, dificilmente ia ter uma corda daquele tamanho para pegar água lá no fundo do poço, né? Por isso que Jesus pediu para ela que lhe desse de beber. E os discípulos não estavam com Jesus naquela hora porque eles tinham ido comprar alimento para eles. Tanto que quando eles voltam, é que aqui não aparece, né? Mas quando eles voltam e perguntam para Jesus o que ele estava fazendo, o que ele tinha feito, conversado com aquela mulher. E aí Jesus dá a explicação que nós vamos falar mais no final da aula. E aí, então, o que acontece? Nós vamos ver aqui uma das explicações que é o seguinte, olha, reconciliar com os nossos inimigos. Foi o que eu comentei com vocês. Os judeus não se davam com os samaritanos. Então, o que acontece? Jesus foi, propositalmente, ele foi passar por aquela cidade em Sicar, no meio de Samaria. Porque qual a mensagem que ele queria nos trazer ali? Reconciliar com os nossos inimigos. Porque ele, enquanto Jesus, não tinha problema nenhum com os samaritanos, né? Quem tinham eram as outras pessoas, né? Então, essa passagem que nós vamos ver aqui está em Mateus e diz o seguinte: reconcilia-te sem demora com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele, para que não suceda que ele te entregue ao juiz e que o juiz te entregue ao seu ministro e sejas mandado para a cadeia. Em verdade te digo que não sairás de lá enquanto não pagares o último ceitil. Essa frase aqui, esse pedaço que está em Mateus, no nosso evangelho, ele está no capítulo 10, que nós estudamos nas bem-aventuranças, e o capítulo 10 é justamente a última bem-aventurança, que é
bem-aventurados os misericordiosos, que nós conversamos a respeito, quem estava aqui acredito que vai lembrar. O que nós falamos sobre isso? Justamente era a última bem-aventurança do nosso evangelho, porque já quem tivesse alcançado a misericórdia para com o próximo, olha aqui, o que nós estamos falando aqui, reconcilia-te com os teus inimigos. Nós falamos da misericórdia de Deus e falamos da nossa misericórdia. Então, assim, bem-aventurados os misericordiosos. Então, assim, a partir do momento que nós, quando nós tivermos a condição de sermos misericordiosos na acepção correta da palavra, nós já teremos alcançado um nível muito elevado de evolução espiritual. Por isso que nós falamos que as bem-aventuranças, elas vêm da parte material, que eram lá as aflições, depois veio o Cristo Consolador, depois os puros de coração, até chegar nos misericordiosos, que são o quê? Perdão, né? É a palavra, é o top de linha, é o perdão. Então, por isso que ele fala, reconcilia-te sem demora com teu adversário. Então, o que acontece? Nós podemos ver assim, mas eu não tenho adversário, eu não tenho inimigo, né? Às vezes, não sei vocês, eu particularmente assim, em sã consciência, eu acredito que eu não tenha inimigos, pessoas que sejam minhas inimigas, ou que eu fiz mal para a pessoa, ou que a pessoa me fez um mal, e a gente não se dá, enfim. Mas existem essas situações. Só que nós podemos estudar essa parte do adversário um pouco mais amplo do que simplesmente também não é tão simplesmente, do que essa contenda que nós poderemos ou tenhamos com alguém conhecido, ou enfim, com algum inimigo nosso. E por que ele fala isso, que é reconcilia-te sem demora? Enquanto a gente está a caminho com ele, porque fica muito mais fácil a gente se reconciliar enquanto a gente está junto, na mesma encarnação, do que na hora que a gente passar para outra dimensão, porque reconciliar, nós vamos ter que, entendeu? Não é hoje, é amanhã. Mas se a gente consegue fazer isso com mais brevidade, com certeza vai ser melhor para quem? Vai ser melhor para nós, tá certo? Vai ser melhor para todos. Então, por isso que a gente pede assim, reconcilia-te sem demora com o teu adversário. E aí eu vou pôr aqui uma parte de palestras que o Oscar Schmidt, quando ele dá, que ele é muito requisitado para palestras, né? Então ele fala o seguinte, olha, inimigos formam mestres. Então ele fala, antes de revidar ataques, pense no que você pode aprender com os inimigos. Então o que nós vemos? Às vezes, claro que ele passou tudo isso do basquete, né, da quadra, para a vida real. Então, assim, quando a gente tem algum inimigo, se a gente, antes de soltar alguma coisa em cima dele, antes de revidar, antes de ter algum ato de vingança, vamos pensar antes no que a gente pode aprender com ele, para que nós não caiamos no mesmo erro que ele está caindo, tá? Então, por exemplo, pense no quanto você pode ser uma pessoa bem melhor apenas observando-os, né? A gente não vê lá que tem os olheiros que ficam ali nos times de todos os jogos, né? Vendo as jogadas, como é que procedem para que possam fazer melhor. É a mesma coisa. Então, a gente pode ser uma pessoa melhor observando o nosso inimigo, observando o que ele está fazendo para que a gente não caia no mesmo erro. Eles não existem por acaso. Veja bem, eles estão ali porque eles estão nos enfrentando, eles querem alguma coisa de nós, né? Eles estão aí para trazer-nos lições em linhas tortas, embora nem saibam disso. Olha que interessante. A gente vê assim que às vezes nós nos defrontamos com situações, com pessoas, enfim, com coisas que estão ali para nos ajudar, mas a gente acaba não entendendo isso, porque acha que está por linhas tortas, né? E aquela situação, às vezes, está ali colocada, ou aquela pessoa, e às vezes ela nem sabe por que está ali, e está trazendo tantas coisas para nós, que nós supomos ser ruim. E, de fato, se a gente, antes de revidar, pensar, a gente vai ver que não tem essa de vingança nem de troco, né?
E aí ele fala por último aqui, as adversidades ensinam, fortalecem e nos mostram novas oportunidades. Então, gente, é o que eu sempre falo, quando a gente cai, a gente levanta um passo na frente. Então, assim, aquele tropeção que nós levamos nos serviu de alguma coisa porque eu vou levantar um passo para frente. Então, a hora que eu olhar para trás, eu vou ver exatamente o que eu deixei para trás, né? E aí tem uma situação que eu também acho bem interessante, que é o seguinte, quando nós, que nem aqui nós estamos falando, peguei esse exemplo aqui do Oscar Schmidt, né, quando ele fala com relação à quadra, né, o adversário dele na quadra passa a ser o inimigo dele, ali dentro, né, e aí, como eu comentei com vocês, a gente pode pensar assim, mas eu não tenho inimigo, né, eu vou me reconciliar com quem, né, se eu não tenho, sei lá, minha vida é tudo bem com os meus amigos, com a minha família, comigo mesmo, tá tudo bem, né? Mas nós temos alguns inimigos internos que às vezes nós não damos conta, não nos damos conta. E aí eu vou mostrar para vocês quem são. Olha só. Então, quem que nós temos aqui? Olhem quantos inimigos nós temos. O álcool, a ansiedade, a angústia, a fraqueza, a luxúria, a ignorância, a preguiça, a inveja, o rancor, os ciúmes, a avareza, o ódio, a vaidade, a soberba, o medo, as drogas, enfim. O que nós vemos? Que isso tudo são inimigos internos, são amarras que nós temos e que acabam nos prendendo e fazendo com que nós sejamos inimigos de nós mesmos, né? Porque nós ficamos presos a algumas dessas situações, e isso daí nós podemos levar para uma próxima encarnação, pode ser que ainda estejamos atados a alguma dessas coisas aqui. Por isso que nós sempre falamos agora, reconcilia-te com os teus inimigos. Então, assim, o que nós precisamos fazer para poder nos reconciliar com alguns desses inimigos internos? Se a gente às vezes não tem chance de fazer isso sozinho, porque de fato é muito difícil, alguns deles aqui nós precisamos de ajuda externa, ajuda médica, ajuda de um psicólogo, de um psiquiatra, enfim, depende, né? Depende do tipo de coisa aqui, nós vamos precisar de vários tipos de ajudas. E devemos, sim, ter, né? Abrir o nosso coração para que nós possamos não nos sentirmos diminuídos porque precisamos dessa ajuda. Porque tem muita gente que pensa, não fala, né, que vai ou num psicólogo, ou que não vai num psiquiatra, ou que está fazendo um tratamento numa determinada terapia específica, porque às vezes tem vergonha. E isso não é demérito para ninguém. Todos nós somos passíveis de termos alguns desses inimigos internos. Tudo bem? Alguém quer colocar alguma coisa? Esses inimigos, entre aspas, podemos classificar de outras encarnações também, Tânia? Com certeza. Claro que aqui, quando a gente fala assim, reconcilia-te enquanto estás a caminho, a sugestão é que, enquanto a gente está aqui encarnado, vamos se acertar, né? Não vamos deixar para a próxima, porque para a próxima vai vir alguma coisa. Então, assim, esse inimigo que o senhor está sugerindo, que pode ser de outra encarnação, foi alguma coisa que eu não me reconciliei lá no passado. E aí o que aconteceu? Eu trouxe para essa. E posso levar para muitas ainda, né? Por isso que eu sempre falo, enquanto a gente puder estar tudo bem, melhor para todos, né? Porque nós vamos virando a página, não é? Então, assim, do que a gente ficar rabiscando aquela página, rabiscando, e vai uma encarnação, vão duas, vão três, e o que vai nos levar a isso? Só vai atrasar a vida da gente, né? Só vai empacar a vida da gente, enquanto a gente podia estar numa ascensão, nós estamos ali sempre estacionados. Tudo bem? Ok. Ô, Tânia. Oi. O caso do Oscar especificamente, sim, apesar da palestra dele, eu acho que isso aí tem um aprendizado. Eu não sei se essas palestras foram antes ou depois do problema que ele teve de câncer na cabeça. Sim, eu não sei também. Eu acho que ele ainda dá, e já dava antes também, não tenho certeza. Mas
Mas, sim, de qualquer forma, é um aprendizado, né? Então, aqui, ó. E aí, Jesus pede o que pra gente? Oh. Amar nosso inimigo, né? Falar, ai, caramba, já é difícil amar o amigo, né? Amar o inimigo, então, meu Deus do céu, né? Será que a gente consegue, né? Só que no próprio Evangelho, aliás, com a sabedoria toda que tem o Evangelho, né? Ele, aliás, aqui tem uma frase aqui, ó, que está em Mateus. Se somente amardes o que vos amam, que mérito se vos reconhecerá, uma vez que as pessoas de má vida também amam os que os amam? Né? Então, assim, um cara que é traficante, um cara que é um assassino, ele também ama lá a mãe dele, a mulher dele, a filha dele, não é? E ele é uma pessoa, para nós, de má vida. Né? Então, assim, que mérito tem a gente amar o que nos amam, e mesmo independente da situação que nós estamos. Só que o Evangelho, com muita sabedoria, ele nos pede para que nós amemos o nosso inimigo, não com a mesma, eu não vou dizer a mesma força, com o mesmo jeito, da mesma maneira que nós amamos o nosso amigo. Não com a mesma ternura que nós amamos o nosso amigo, porque de fato, para nós ainda é muito difícil. Veja bem, como é que eu vou ter ternura? Vamos supor que a gente tenha de fato um inimigo aqui em vida, né? Uma pessoa que é nossa inimiga. Então, assim, como eu vou conseguir amar essa pessoa se ela puxou meu tapete, se ela me fez tanto mal, se ela me, enfim, se ela detonou com a minha vida eventualmente, né? Claro que para nós fica muito mais complicado esse tipo de amor, mas se eu conseguir deixar de ter um sentimento de ódio, um sentimento de vingança, né? Um sentimento de rancor contra ela, já está muito bom. É o que nos pede o Evangelho. Ele justamente pede isso. Inclusive, ele fala que quando a gente ama o nosso amigo, a gente não consegue ter a ternura que a gente tem pelo amar o nosso inimigo, a gente não consegue ter a ternura que a gente tem quando ama o nosso amigo, porque é uma coisa de confiança. E no inimigo eu não posso ter confiança. Isso é mais ou menos óbvio, né? Eu não vou ter confiança numa pessoa que puxou meu tapete. E, infelizmente, a gente acaba ficando com esse ranço, né, que vai levando, vem sempre voltando na cabeça isso, né? Mas se a gente já conseguir começar um perdão, né, sem aquele mas, né? Ah, eu perdoo ele, mas, né, que ele não passe na minha porta, né? É por isso que a gente viu que esse trecho do Evangelho está no capítulo 10, Bem-aventurados misericordiosos, né? E aí tem outra coisa aqui que fala do bom samaritano. O que fala do bom samaritano? Todos conhecem a parábola do bom samaritano? Alguém não conhece? Tá bom, então eu vou falar rapidinho, tá? Embora isso daqui eu também tenho uma aula que a gente também pode eventualmente destrinchar isso daqui. Mas o que acontece? Então eu vou contextualizar para vocês também, olha. Esse homem aqui, que no Evangelho não fala quem é, era um homem, uma pessoa que estava indo de Jerusalém para Jericó, que é ali embaixo, naquela parte da Judéia que eu mostrei para vocês no outro slide. E Jericó, ela ficava a 12 quilômetros de distância aqui do Rio Jordão. E era uma cidade de muito comércio. Então, as pessoas que faziam essa passagem aqui, normalmente elas iam com muitas mercadorias, porque às vezes eram comerciantes. E aí o que acontece? Esse homem provavelmente estava levando as suas mercadorias, e aí ele foi assaltado. Ele foi assaltado porque justamente por ser uma cidade de muito comércio, o trecho também era muito visado, porque muitas vezes porque as pessoas passavam lá com mercadoria. Então essa pessoa foi assaltada, foi largada ali no chão, e aí o que acontece? Passaram 3 pessoas por ela. A primeira que passou foi um sacerdote, Exato. que a gente supõe, né, que um sacerdote que trata das coisas de Deus, fosse ampará-lo. Só que não, né? Ele passou, deu uma olhadinha e ó, pinicou. Aí passou um levita, se não me engano. O que eles eram, os levitas?
eles cuidavam das coisas do templo, da parte material do templo, eles cuidavam dos templos. E aí o que acontece? Então, obviamente que eles também estavam muito ligados aos sacerdotes, também estavam ligados às coisas de Deus. Só que aí o que aconteceu? Ele viu o cara, deu uma olhadinha e ó, passou reto. E aí quem que parou? Justamente um samaritano, que era tido pelos judeus como inimigos, né? E aí o que acontece? Ele desceu do seu camelo, do seu cavalo, sei lá, e aí ele cuidou dessa pessoa. E como ele tinha que continuar a sua viagem, ele levou essa pessoa para uma estalagem e aí falou para o hoteleiro lá da época, né? Falou, olha, cuida dessa pessoa, toma aqui um X de dinheiro, que quando eu voltar, se faltar o dinheiro, eu te reponho, e aí a gente vê como que essa pessoa reage. Então, por isso que eu pus essa parábola aqui rapidinho para falar do bom samaritano, porque hoje a gente acaba usando às vezes esse termo pejorativamente. Não é? Quando a gente fala assim, o que é? Tá dando uma de bom samaritano? Né? Porque assim, a pessoa é ruim e ela tá dando uma de boazinha, né? E de fato aqui o bom samaritano, ele fez isso porque ele quis, porque ele era bom, né? Aos olhos dos judeus, ele poderia estar sendo hipócrita, por exemplo. Mas, de fato, ele não tinha um porquê de ser, porque ele estava ali sozinho, ele podia também passar ao largo e deixar o cara caído ali, entendeu? Mas ele fez porque ele quis, então ele era uma pessoa de bom coração. Então, ele não viu se a pessoa que estava caída era um judeu, era um samaritano, aliás, acho que era um judeu, ou mesmo que fosse uma outra pessoa qualquer, ele não quis saber a origem daquela pessoa. Então, ele simplesmente fez porque ele fez. Ele fez porque ele queria, porque ele era bom. Só isso. Então, por isso que a gente fala, reconcilia-te com teu inimigo enquanto estás a caminho. Então, ele aqui, ele foi um bom samaritano, porque de fato ele foi bom, e não a forma pejorativa como nós usamos. Como eu comentei, vai dar uma de bom samaritano agora, quer dizer, nunca faz nada e agora está dando uma de bonzinho, né? Então, mais ou menos... Coisas que eram muito esperadas, o sacerdote do levita, e quem fez foi o samaritano. Exatamente. O que era esperado do sacerdote do levita, quem fez foi um samaritano. Por isso mesmo que a gente colocou isso daqui, porque a gente não tem que olhar para quem, tem que olhar o quê, fazer como, né? E aí a gente tem outra situação, nós estamos tudo ainda dentro do primeiro tema ali, que é o reconciliar com os vossos adversários, tá? Tudo isso ainda está dentro do tema. Então, por exemplo, as mágoas, os rancores, os ressentimentos. Então, assim, o que a gente não pode deixar é que a mágoa, que todos nós, em algum momento, temos, faz parte de nós. Não adianta a gente falar, e eu particularmente acredito que não tenha ninguém que uma vez na vida não tenha ficado magoado, que não tenha se sentido ferido, que não tenha ficado triste, chateado com alguma situação que ocorreu. Isso vamos combinar que acontece toda hora conosco. Só que a gente não pode fazer com que essa mágoa vire um rancor, com que ela vire um ressentimento, que é justamente fazendo com que o nosso coração, como está aqui, fique despedaçado. Porque o que vai acontecer se a gente levar essa mágoa para um rancor e para um ressentimento? O que vocês acham que pode acontecer conosco? Doença. Claro, a gente vai acabar o quê? Somatizando. Porque, veja bem, se eu tenho um inimigo X, né? E eu fico só pensando nessa pessoa o dia inteiro. E porque eu tenho que fazer, porque eu tenho que acontecer, porque fulano fez, porque não fez, porque ele magoou, porque ele fez isso, porque ele puxou meu tapete. Quem é que está mais prejudicado aqui? Sou eu ou é a pessoa? Eu. Exatamente. Então, o que acontece? A gente fica ruminando isso, e isso só leva a um desgaste nosso físico, porque a gente sabe que isso acaba somatizando, emocional e moral. Tem uma historinha que eu gosto de contar para vocês, que é bem legal. Diz o seguinte, que dois padres,
eles estavam indo para o mosteiro. E eles estavam atravessando eles tinham que atravessar um rio. E aí, quando eles foram atravessar o rio, eles viram uma mulher, que também estava querendo atravessar, só que a mulher não sabia nadar. E aí, o que aconteceu? Eles pararam no rio ali, a mulher olhou para eles se olharam ali, e ela falou, será que dá para alguém me atravessar? Aí eles ficaram assim, como que eles tinham feito o voto de castidade, né? Eles não podiam tocar numa mulher. Aí ela falou, eu preciso atravessar porque eu preciso pegar um remédio do outro lado. Aí um deles não teve dúvida, catou a mulher no braço, né, assim, no colo, atravessou o rio, o outro foi atrás, largou a mulher lá na outra beira, na outra margem do rio, e os dois foram embora. E foram embora, pronto. Tá. Chegaram no mosteiro, o que não tinha levado a mulher virou para ele, virou para o outro e falou assim, nossa, você viu o que você fez? Você pegou aquela mulher no colo, você sabe que não podia, aquela mulher tinha que ter ficado lá, e papapá, não falou um monte para ele. Aí o que levou a mulher no colo falou assim, gozado, eu peguei, atravessei a mulher o rio e deixei ela lá, você está com ela até agora. Né? Então, assim, isso mostra como aquele padre ficou a viagem inteira ruminando aquela situação que o outro já tinha resolvido. Ele simplesmente atravessou a mulher, deixou lá e veio embora. Quer dizer, ele não fez aquilo jamais com segundas intenções. E o outro ficou ruminando e aquela mágoa foi só crescendo dentro dele, né? Tem uma outra historinha também que uma vez eu escutei de um expositor espírita que falava assim, que tinha uma senhora que estava numa varanda com uma amiga, com uma vizinha, e aí ela estava muito cabisbaixa, tudo, e aí a vizinha falou, nossa, fulana, o que você tem? Ela falou, você viu aqui o meu marido, né, que briga comigo, e brigou comigo, e fala alto, e não sei o quê, e papapá, falou um monte do marido, né? Aí a vizinha falou assim, mas quando que foi isso, né? Eu sou sua vizinha aqui, não escutei nada. Foi ontem que aconteceu isso? Ela falou assim, não, faz só 35 anos. Então a gente vê que, de repente, as pessoas ficam com esse sentimento ruminando, e aí fica nessa tristeza, nessa mágoa, nesse ressentimento desnecessário, né? Bom, então vamos lá. Aí o que acontece? Aí Joana de Ângeles diz o seguinte, quem guarda rancor coleciona lixo moral e, consequentemente, termina enfermado, que foi o que nós comentamos, né? Você fica ruminando isso e as tuas células vão sentindo isso. E, obviamente, que toda esse pensamento, essa consciência que você tem, ela vai simplesmente somatizando. E aí, o que a gente pode sair, né? Uma das coisas que pode nos ajudar a reconciliar com os nossos inimigos, quaisquer que sejam eles, os internos e os externos. É a nossa bendita oração, né? É o que nós tivemos no sábado, quando nós tivemos a lei da adoração. É o fato de nós nos ligarmos com os espíritos superiores, quando nós nos ligarmos com Jesus, nos ligarmos com Deus, para pedirmos força, para pedirmos resignação, para orarmos por aquela situação ou por aquela pessoa, para que ela possa encontrar o caminho dela. Aí é que nós vamos começar a praticar a nossa misericórdia, aí que nós vamos começar a praticar o perdão, a partir do momento que você começa a orar por aquele que te fez mal. Mas também não adianta só orar aqui, ó, meu Deus, ajuda ele lá, faz com que ele me largue, faz com que ele me esqueça. Que validade tem isso, gente? Nenhuma, né? É difícil? É o que eu sempre falo, Jesus nunca falou que ia ser fácil as coisas para nós. Então a gente tem que ir aos poucos, né? Como eu acabei de falar, Jesus não pede, o Evangelho não pede que nós amemos o nosso inimigo do jeito que a gente ama o nosso amigo. Mas se nós começarmos um pouquinho por vez, quem sabe ainda nessa encarnação a gente consegue se livrar dessas coisas, dessas mazelas interiores. Nós vamos falar agora da importância da mulher. E por que também esse foi um ensinamento interessante dessa passagem que nós vimos? Porque
como nós vimos no comecinho lá do vídeo, o que a mulher falou para Jesus, né? Como ousas um judeu falar comigo que sou uma mulher, né? Então aí a gente já vê que Jesus, ele não era machista, né? Pelo contrário, ele era muito feminista, porque de fato ele, muitas situações que nós vamos ver até daqui a pouco, ele deu muita importância para a mulher, né? Ele equiparou a mulher aos homens, coisa que na época, lá atrás, obviamente não tinha essa equidade, né? Então, ele, de fato, em muitas passagens, ele deu muita importância para a mulher, e inclusive nessa, embora muitas mulheres do Evangelho não tenham sido nomeadas, como essa, por exemplo, nós não sabemos o nome dela, e assim como muitas outras, como a viúva, o óbolo da viúva, nós não sabemos o nome dela, enfim, tem várias outras situações que a gente falam de mulheres, mas não falam o nome delas. Em contrapartida, aqui ó, nos tempos, esse daqui ó, justamente é o que a gente viu agora, nos tempos de Jesus, a mulher samaritana, aí nós temos Maria, que era mãe de Jesus, um espírito de escol, né, um espírito elevadíssimo, e na semana que vem, na terça-feira, eu vou falar das mulheres do Evangelho e vou dar ênfase para Maria. Então, hoje eu não vou falar muito dessa parte aqui para não matar a nossa aula da semana que vem. Então, como eram duas coisas distintas, por isso que essa estava nessa palestra que eu dei. Mas a gente vai ver que Maria foi escolhida a dedo para ser a mãe de Jesus, né? Ela sublimou uma porção de coisas para poder receber esse espírito no ventre dela, que nós acreditamos que de fato ela engravidou pelas vias normais, como todos nós engravidamos, né? Aí nós vemos por aqui também, ó, que eu já cheguei a comentar numa palestrinha que eu dei, inclusive ali para o grupo socorrista, aquelas pequenininhas, que era Marta e Maria, irmãs de Lázaro, aqui elas estão nomeadas, né? E aí quando Maria, que ficava aos pés de Jesus, que Jesus foi fazer uma visita para as duas, e Marta estava muito atarefada com as coisas da casa, mesmo porque ela era a irmã mais velha e ela era comum que a irmã mais velha cuidasse da casa. E Maria ficou aos pés de Jesus embevecida de pegar aqueles conhecimentos dele. E aí Marta falou para Jesus, ô Jesus, dá um jeito aí na Maria, fala para ela vir me ajudar. E aí Jesus falou, Marta, Marta, Maria escolheu a boa parte, que não lhe será tirada. Porque as coisas domésticas são necessárias, mas tem hora para fazer. Então imagina nós recebendo Jesus na nossa casa e falar para ele, ó, você fica aí porque agora eu vou passar um aspirador. Claro que não, né? O que a gente ia largar tudo para ficar com ele porque era uma hora especial, que foi o que Maria fez, né? E aí isso foi uma passagem significativa também. Aqui nós temos também, aqui cobriu, mas é Jesus quando aparece para Maria Madalena, que até o seu Antônio me perguntou outro dia, por que ele apareceu para ela? Olha como ele era feminista, ele podia ter aparecido para um dos apóstolos, que afinal de contas eram homens, e ele foi aparecer para Maria de Magdala, né, que era uma mulher de vida dúbia, né, mas que se converteu e era uma discípula ferrenha de Jesus, né? Aí temos aqui também Joana de Cusa, que nós vamos falar mais dela semana que vem. Ela era também uma mulher que foi muito perseguida, ela foi morta na fogueira junto com seu filho e não abjurou, ela não negou Jesus e foi morta na fogueira por conta disso também. Bom, isso foram algumas mulheres no tempo de Jesus, além de muitas outras, né? Eu pus só algumas aqui. E aqui eu vou falar rapidamente de algumas mulheres no Espiritismo, que a semana que vem também nós vamos falar mais. Das irmãs Fox, que foram as que iniciaram toda a codificação, né, da doutrina, com as mesas girantes. A Amélie Boudet, que foi esposa do Kardec por muitos anos, que foi uma mulher extraordinária, que soube acompanhá-lo em todas as situações da vida dele.
Aqui nós temos a irmã Sidufo, que foi uma jovem, que foi uma médium extraordinária, que ajudou Kardec na codificação. Aqui as irmãs Bodin, ou Baldin, que também foram 3 irmãs que ajudaram na escrita do Livro dos Espíritos, que foi também fantástico. E temos aqui uma mais recente, a Ivone do Amaral Pereira, que foi uma médium, que escreveu aquele livro, Memória de um Suicida, que também é uma médium espetacular, e assim como muitas outras mulheres do Espiritismo, como a doutora Marlene Nobre, já desencarnada, como a Anália Franco, enfim, e várias outras. Nossa, uma também que ajudou muito o doutor Inácio, Dona Maria Modesto Cravo, também, que foi essa daí, que também era de Minas Gerais, enfim, muitas mulheres no Espiritismo, na doutrina, muitas mulheres do Evangelho, então essa passagem também mostra a importância que Jesus dava às mulheres. Aí vamos falar aqui dos 5 maridos agora. Então, o que os 5 maridos representam? Como todas as passagens do Evangelho, a gente precisa ver quais são os ensinamentos que eles nos trazem, né? Como Jesus falou, você teve 5 maridos e agora ainda está com o 6º marido, né? Então, aqui tem algumas interpretações que nós podemos fazer disso. Primeiro, que nós podemos falar que os 5 maridos poderiam representar as tribos que estavam ali todas naquela região de Samaria. Então, todas elas estavam deturpadas na sua fé, estavam deturpadas nos seus valores. Então, eles podem sugerir os povos que invadiram a região e que contribuíram para que a fé fosse desvirtuada, porque existia muita idolatria naquela época, eram muitos deuses, tanto que, quando eu falei que teve fizeram um monte, que nós vamos ver daqui a pouco, justamente porque já tínhamos a ideia de um Deus único, e eles aí voltaram com a ideia de muitos deuses. Então, isso poderia ser uma alegoria que Jesus estava falando, fazendo com que essa mulher fosse a representante do povo de Samaria. Então, falando que todos aqueles povos que tinham vindo, 5, 6 povos, poderiam representar as coisas. E outra situação que a gente pode também fazer uma analogia seria aqui, olha, de 6 portas, por exemplo, né? Então, o que acontece? Para essa mulher ter tido 5 maridos e agora está com o 6º marido, poderia sugerir que ela bateu muito a cabeça, né? Que ela nunca se encontrou, que ela sempre estava procurando alguma coisa e nunca estava achando. Então, procurou em uma coisa, não achou, procurou em outro, não achou, procurou em outro, não achou, e agora estava no 6º marido que estava tentando achar uma coisa. Então, isso, de fato, se a gente for ver bem hoje, nos dias de hoje, muitas pessoas que nós conhecemos têm essa característica de bater a cabeça, como a gente fala, né? Nunca fica no emprego, nunca se dá bem com uma pessoa, está sempre com novas pessoas, sempre trocando de casamento, sempre qualquer coisa já é motivo para desmanchar. Aquelas coisas que é muito comum a gente ver isso. Então, isso talvez fosse um chamamento para que ela se centrasse também, né? Então, assim, você já teve 5 oportunidades, as 5 vezes você não se achou, veja se agora na 6ª você se acha, né? Isso também dizendo até que em relação aos deuses, né? Quer dizer, agora tem um Deus único, então vamos focar nessa mentalidade ou nessa crença de um Deus único, por exemplo, então vamos seguir uma linha só, tá? Então isso também seria uma outra alegoria, um outro ensinamento que essa lição poderia nos trazer. Aí, outro ensinamento que ele pode trazer também para a gente é sobre a fé. Agora que eu vou falar justamente dos montes, olha, esse é o Monte Gerizim, que foi erguido na Samaria, e aqui o Templo de Salomão, em Jerusalém. Então, assim, lá na Samaria, eles fizeram
uma desfeita, digamos assim, para Jerusalém, porque eles falaram assim: aqui nós vamos orar para os nossos deuses. É aqui que a gente vai fazer as nossas orações e vamos adorar. Lá em Jerusalém, eles que adorem os deuses, ou Deus deles lá. E aí, quando Jesus veio falar para a mulher, que ela fala desse monte Gerizim. Aí Jesus fala assim para ela: vós adorais o que não sabeis, porque eram práticas exteriores. Era isso que ele estava falando com aquela mistura de povos que estava ali na Samaria. Então Jesus fala: nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Então veja bem, quando a gente escuta Jesus falar assim: a salvação vem dos judeus, a gente pode, em algum momento, pensar assim: ué, por que Jesus nasceu lá? Por que Jesus não nasceu em outra parte do planeta? Não sei se vocês já se pegaram pensando nisso, né? Por que as coisas aconteceram exatamente naquele lugar que foi escolhido? E um dos motivos é que a tradição ali das mensagens, elas eram escritas. Então, isso tinha como ser passado depois. Haja visto, como nós temos, apesar de Jesus não ter escrito nada, né? Mas muitos ensinamentos foram escritos, como nós vimos nos próprios evangelhos. Então, apesar de ter passado por várias traduções, que veio lá do grego, foi passando, e muitas coisas podem ter se perdido nessas traduções, como em muitas a gente acredita que pode ter acontecido, né? Mas o que Jesus também estava querendo dizer? Que aonde você adora, tanto faz. Pode-se adorar a Deus no Monte Gerizim, no Templo do Salomão, na minha casa, no meu templo, no grupo socorrista, em qualquer lugar você pode adorar a Deus. Então essas práticas, elas são exteriores. Claro que quando a gente fala assim: eu vou num templo, ou eu vou numa igreja, ou vou lá no grupo socorrista, a gente sabe, nós que somos espíritas, sabemos que tem uma cúpula espiritual preparada para os tratamentos, e a gente sabe tudo isso. Mas o fato de você ter fé, de você fazer uma oração, indifere o local onde você vai fazer. Então essa foi a passagem que Jesus falou. Tanto que no livro dos Espíritos ele fala: não importa se é aqui ou em qualquer lugar que se adora a Deus, nós temos que adorar a Deus em pensamento, com o coração. Quando Jesus também falou: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esse monte: passa daqui para colar, e ele há de passar, e nada vos será impossível. Então, o que ele quis dizer, né? Se a gente tiver a fé pequenininha, nós já vamos conseguir fazer muitas coisas. E quando que ele falou isso daqui? Ele falou justamente para os discípulos, porque os discípulos não tinham ainda segurança para o que eles poderiam fazer, né? Que nós sabemos que Jesus não falou: vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Só que eles ainda, como tinham Jesus por perto, eles achavam que tudo eles largavam na mão de Jesus para fazer. E Jesus já tinha sido claro: quando eu não estiver aqui, quem vai fazer são vocês. Então, por isso que ele deu essa passagem da fé, né? Que se a gente tiver uma fé pequenininha, e claro que quando ele falou isso para os discípulos, hoje nós transportamos para nós. Assim como nós comentamos no sábado a respeito da luz: vós sois o sal da terra, a luz do mundo. Quando ele falou para os discípulos, hoje nós trazemos isso para nós. Então nós temos essa capacidade de termos fé, se eventualmente quisermos mesmo, né? Termos uma fé relevante, uma fé que nós saibamos que vamos conquistar os nossos objetivos, mesmo que não seja de acordo com o que nós queiramos, mas sim com o que nós necessitamos. E aí a última lição que ele fala aqui é sobre a água viva, que aí quando ele comenta que a mulher fala assim: mas você está me dando, eu estou te dando água, né? E Jesus fala assim: mas essa água mata a sede do corpo, não mata a sede da alma.
que aí quando cai a ficha dela, quando ela fala que, vós então sois profeta, quando ela percebeu que ele falou dos 5 maridos, ela nem conhecia ele, né? E como é que ele vai falar isso? Foi aí que ela percebeu que ele era alguma coisa a mais. Foi aí que ela falou, vós então sois o Messias, né? Que está para vir, o Cristo, e que Jesus falou, eu sou ele, né? Eu sou o Messias. Então, o que ele vem trazer? Essa água viva, essa água que nos remete a uma transformação interior, né? Não é só o fato de beber e matar a nossa sede, mas o fato da gente beber e matar a sede da nossa alma, da nossa vontade de conhecimento, da nossa vontade de elevação espiritual. Então, essa água que não morre, porque ela é uma água viva, ela está sempre se renovando. E aqui ainda vou falar de uma parte do vídeo que também é significativo, que lá não aparece, mas é significativo. Então, por exemplo, quando ela pegou a água, ela deu para Jesus, ela encheu a ânfora dela de água, que era aquele jarro que ela tinha, que todo dia ela ia encher de água, e foi levar para a cidade. Quando ela chegou na cidade, ela justamente esqueceu a ânfora dela ali na beira do poço. Então, o que isso significa? Que as coisas materiais tinham ficado. Agora, ela já tinha percebido que aquele homem era um profeta, que ele vinha trazendo outros ensinamentos. E aí ela foi para a cidade dizer para as pessoas, olha, eu acho que o profeta está aí, porque ele falou coisas da minha vida que muita gente não sabia. Então, isso já veio demonstrar o despertamento dela para o encontro com Jesus, né? Então, quando eu escrevo aqui o nosso encontro com Jesus, fazendo uma alegoria agora com o poço, né? Onde a gente pode tomar essa água viva, que é abundante, que não cessa e não acaba muito, nunca. O que nós podemos tirar desse nosso encontro com Jesus, né? Como eu falei ali de Jesus indo visitar a casa de Lázaro, quando estava Marta e Maria. Imaginou, gente, Jesus bater na nossa porta, se abrir lá para ele vir tomar um cafezinho com a gente? Nossa, ia ser uma coisa, acho que a gente caia duro, né, do outro lado. Então, assim, mas esse encontro com Jesus tem que se dar todo dia dentro do nosso coração, né? E como é que nós fazemos esse encontro com Jesus? Com a nossa tão famosa reforma íntima. É ela que nos vai proporcionar esse encontro com Jesus, porque a partir do momento que nós nos reformarmos, que nós nos reconciliarmos com os nossos inimigos, quando nós tivermos fé, quando nós tivermos a oração, quando nós nos impusermos, no caso aqui, enquanto mulheres, tudo isso vai fazer com que nós nos encontremos com Jesus diariamente e vamos fazendo assim a nossa reforma íntima. E chegando naquela última bem-aventurança, né, que é a mais importante, bem-aventurados misericordiosos, né?